benefícios. Quem nunca ouviu falar que o laser é a solução para muitas condições de saúde? Provavelmente você já ouviu alguma situação de saúde que você ou algum conhecido passou e que falaram: nossa, dá para tratar isso com laser, ou meu amigo, alguém tratou isso com laser. E sim, o laser terapêutico ele é capaz de tratar diversas condições de saúde. Desde uma condição de dor, de inflamação, uma infecção, seja de unha, seja de pele, sim, ele consegue tratar essas condições, até situações sistêmicas, como por exemplo doenças autoimunes, queda de cabelo, sim, tudo isso o laser terapêutico consegue resolver. Existem dois tipos de lasers. O laser ablativo ou cirúrgico, que é aquele que aquece, que serve para cortar, serve para cauterizar, serve até mesmo para causar pequenos danos na pele, com a intenção de regeneração celular naquele local. E existe o laser terapêutico, que é o laser frio, é aquele que não aquece o local. Ele tem sim uma função de reparação, de restauração, de modulação. E por essa ação é que ele consegue então modular inúmeras situações no nosso organismo. Por exemplo, quando eu tenho uma situação de infecção, uma ferida infectada, uma unha com micose, por que é que ele consegue tratar essa situação? Bem, nós usamos o laser terapêutico, então, para tratar essas situações associado a um corante, a um fotossensibilizador que aumenta a sua potência e que vai causar, então, danos a esses micro-organismos. Na verdade, ele vai fazer com que o nosso organismo gere espécies de oxigênio que são extremamente tóxicas a esses micro-organismos. E a partir disso, eles morrem. Isso é chamado de terapia fotodinâmica. Quando nós usamos um fotossensibilizador junto com o laser vermelho, e a partir disso são gerados esses tipos de oxigênio que são danosos aos micro-organismos. E a partir disso nós então acabamos com a infecção, nós exterminamos esses micro-organismos. E é efetivo? Certamente, é extremamente efetivo. O uso da fototerapia dinâmica para essas situações de infecção é muito efetivo. E para quais outras situações o laser terapêutico então pode ser usado? Bem, em situações de edema, inflamações, dores, sejam dores agudas, crônicas, de origem nervosa, tudo isso o laser é capaz de modular. E sim, o efeito dele é imediato após a aplicação. É muito interessante a gente ver o paciente a hora que nós fazemos a aplicação do laser. Eu sempre palpo a região para conseguir delimitar até onde está indo a dor e em geral as situações são de eu não poder encostar para fazer essa palpação. Isso é muito doloroso. E aí eu começo a aplicação do laser, enfim, vermelho, infravermelho, aquilo que a condição determinar que deve ser feito. E depois eu volto a palpar o local, para saber como é que está então a região, se existem outros pontos que eu não abordei. E aí não é incomum o paciente falar: nossa, mas não está mais doendo. De fato, o laser ele modula as células envolvidas nessa situação e esse paciente ele para de ter dor imediatamente. É claro, não é uma sessão que vai resolver uma situação de dor ou uma situação de desgaste ósseo, de desgaste articular, são várias sessões para que se atinja o objetivo, mas imediatamente ele já tem uma redução tão importante da dor que ele já consegue voltar, retomar as suas atividades e a partir daí se programar para as próximas sessões de uma forma muito mais tranquila. Em situações de edemas, quando a gente aplica o laser terapêutico, é visível a redução no edema que acontece no local. Até mesmo em
Neuropatia diabética. O efeito do laser é fantástico. Você vê o paciente entrando pela primeira vez no consultório, deambulando com muita dificuldade, muitas vezes com ajuda por conta da dor da neuropatia, e após a primeira sessão de laser ele já percebe uma diferença, e à medida que as sessões vão acontecendo, você vê esse paciente voltando a andar com independência, sem precisar de ajuda, não mais tendo dor, porque o laser vai modular a dor nessas terminações nervosas que estão danificadas. Muitas vezes ele consegue até mesmo recuperar essas terminações nervosas que foram danificadas pelas condições inúmeras que vão gerar a neuropatia. Em especial, acontece muito nos pacientes com diabetes descontrolado. Mas é só esse tipo de dor? Se for um trauma, se for uma neuropatia? Não, qualquer situação de dor pode ser modulada pelo laser terapêutico. Fora isso, nós temos também a aplicação em feridas para auxiliar na reparação tecidual. A cicatrização ela acontece de forma muito mais rápida quando eu faço a aplicação de laser, porque ele vai estimular essas células a se proliferarem, a se multiplicarem, e dessa forma eu consigo o fechamento da ferida. Basicamente, o laser terapêutico vai enviar um comando para a célula dizendo como ela deve funcionar, acelerando o seu funcionamento daquelas células que estão num estado dormente, que estão ali quietinhas, com preguiça de trabalhar. É essa a informação. Ela vai fazer com que ela volte para o seu ciclo de Krebs, com que ele vá para frente e com isso ela volte a funcionar de forma normal. É por isso que todos esses efeitos são conseguidos com o laser. Nós temos também o uso do laser até mesmo para tratamentos estéticos, porque se ele consegue fazer com que a minha célula volte a funcionar de forma normal, então sim, ele vai estimular a produção, por exemplo, de colágeno, de elastina, e com isso eu tenho uma melhora incrível da saúde da minha pele, no rejuvenescimento da pele. Assim como em situações de olheiras vasculares, olheiras por hiperpigmentação da pele, ele também vai conseguir modular essa situação. O laser também tem uma outra forma de aplicação, que é a forma sistêmica, que nós chamamos de ILIB modificado. O ILIB modificado é a irradiação do laser nas células sanguíneas. Originalmente ele era feito através de uma punção venosa e a fibra óptica ia então através de um catéter e irradiava diretamente o sangue dentro do vaso sanguíneo. Essa técnica ela foi evoluindo, foi sendo desenvolvida e hoje nós temos o ILIB modificado, onde eu consigo fazer essa irradiação do laser transdérmica, ou seja, através da pele irradiando uma artéria bastante superficial, ou até mesmo transmucosa, fazendo essa aplicação no soalho da língua, abaixo da língua, ou mesmo intranasal. Nas regiões em que eu tenho mucosa, toda a minha vascularização ela é muito superficial, ela está muito próxima ali da superfície dessa mucosa, por isso eu consigo irradiar de forma muito efetiva esses locais. E aí a possibilidade então de fazer o ILIB, a aplicação do ILIB nesses locais, nesses formatos, para que eu não precise puncionar o paciente para irradiar o sangue diretamente dentro da veia. Mas o que eu ganho com isso? Para que eu vou fazer ILIB? Para que eu vou fazer aplicação sistêmica de laser irradiando o meu sangue? Simplesmente porque a hora que eu irradio o meu sangue, as minhas hemácias elas absorvem o fóton que é emitido pelo laser e carregam esse fóton através de todo o meu organismo. E aí eu tenho a ação do laser em todas as células do meu organismo. E por isso eu consigo situações de desinflamar um corpo que está todo inflamado, por exemplo, em inúmeras doenças sistêmicas autoimunes. Você consegue modular isso de forma sistêmica, ele chega a cada célula do seu organismo. Eu consigo ter uma situação de ação antioxidante, ou seja,
contra o nosso envelhecimento. O laser ele tem essa ação antioxidante de fazer com que as nossas células trabalhem de forma mais efetiva e gerem substâncias que são antioxidantes que o nosso organismo produz. E à medida que nós envelhecemos, nós vamos deixando de produzir essas substâncias, como a superóxido dismutase, que é o nosso antioxidante natural e que nós deixamos de produzir à medida que envelhecemos. Sim, o laser estimula a produção desse fator e com isso eu tenho ação antioxidante em todas as células do meu organismo. E por isso eu consigo modular ali o envelhecimento celular, barrar a ação dos agentes oxidantes nas minhas células e retardar o envelhecimento. Nossa, mas isso então também deve ter efeito estético? Não tenha dúvida que sim. Se eu tenho um agente antioxidante tão potente em todas as células do meu organismo, todas elas vão se beneficiar do retardo no envelhecimento. Eu consigo modular dor por essa forma de aplicação? Não tenha dúvida. Como eu estou agindo em todas as células do meu organismo, esse efeito ele não vai ser só no local que eu estou aplicando, e sim em todas as células. Por isso, dores de cabeça, de dores articulares, inflamações, elas são muito bem moduladas pelo laser. E quando existe uma situação de estresse, uma situação de alterações de humor, o laser vai ser muito efetivo nessa forma de aplicação sistêmica também para essas condições. Até mesmo para doenças psíquicas já existem inúmeros estudos dos efeitos benéficos do laser. Existem estudos que já demonstram os efeitos da aplicação do ILIB no controle de doenças como pressão alta, diabetes, chegando mesmo a demonstrar através de exames o efeito do laser aplicado de forma sistêmica nessas situações. É bastante comum as pessoas referirem dores de cabeça, dores no pescoço, dores no corpo, por conta de estresse, de contraturas musculares. A gente começa a aplicar o laser sistêmico e é só observar a pessoa relaxando, tendo a sensação de sono e ao final da sessão de ILIB ela já não sente mais dor nenhuma. E mais recentemente, os estudos já demonstraram também os efeitos do laser na recuperação de olfato e paladar em pacientes que perderam esses sentidos após o Covid. E sim, realmente é possível recuperar olfato e paladar com aplicações de laser terapêutico. Eu tenho visto isso diariamente nos meus pacientes de curta data de Covid, recuperando olfato e paladar em pouquíssimas sessões de laser, e pacientes que eu não acreditava realmente que pudesse ter efeitos muito importantes, porque já tiveram Covid e perda de olfato há 1 ano e meio, 2 anos atrás, conseguindo benefícios de recuperação de olfato e paladar com a aplicação do laser. Então são inúmeras situações em que o laser terapêutico ele pode ser utilizado nas mais diversas formas de aplicação, seja ela tópica, local, seja ela sistêmica. Muitas vezes é possível e é até melhor combinar as duas formas de aplicação para um efeito mais efetivo e mais rápido também. Porém, essa aplicação ela deve ser feita sempre por um profissional de saúde devidamente capacitado e habilitado para essa aplicação. Afinal de contas, não é simplesmente ligar a luzinha ali e achar que ela está fazendo efeito. Existem cálculos, existem doses que devem ser programadas para cada situação, variando inclusive de acordo com a área que vai ser aplicada e com o peso desse paciente. Então, se você se identifica com alguma dessas situações ou conhece alguém que pode se beneficiar das ações do laser, entre em contato agora mesmo para marcar a sua avaliação e iniciar as suas sessões, vivenciar todos os benefícios que o laser pode trazer para a sua saúde.